Fala a Verdade. Ao meu lado, meu colega e companheiro, Jackson Risoto. Boa tarde. Nilson, boa tarde. Muito bom estarmos juntos novamente. Eu quero cumprimentar cada um de vocês que nos assistem neste momento nas 11 cidades cobertas pela RGO, a partir aqui dos nossos estúdios na TV Osasco. Eu quero dizer para você que é uma alegria, um privilégio. Podemos entrar aí na sua casa também agora, através do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, com este programa que traz hoje um convidado extremamente especial. Apresenta para quem está nos assistindo, Nilson. Nós dois, vamos lá. Deputado Carlos César, líder do PSB na Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao programa Fala a Verdade. Sua visita era aguardada por nós aqui, com muita ansiedade. E hoje o senhor veio. Estamos aqui à disposição para mostrar os seus projetos. Seja bem-vindo mesmo. Uma alegria muito grande, Nilson. Uma alegria falar com você, ao meu querido amigo, pastor Jackson. Quero parabenizá-los por esse programa, cumprimentar todos que nos acompanham, que assistem esse programa, que já tem um nome extremamente sugestivo. É um programa Fala a Verdade. Então, para mim, nós que gostamos e temos por princípios andarmos na verdade, e cremos que Jesus é a verdade, então, para mim, é uma honra muito grande participar com vocês. Já ansiava muito em estar aqui, em poder falar com essas 11 cidades, com a população que nos acompanha, quem sabe até na hora do almoço, quem sabe comendo. Nós estamos aqui para fazer uma justa prestação de contas daquilo que tem sido o nosso trabalho na Assembleia Legislativa e compartilhar com cada um de vocês. Vamos primeiramente falar da sua carreira política. O senhor parece que nasceu no Paraná, numa cidade do Paraná. Verdade. Ainda criança, veio para Sorocaba. Correto. Ali a família se instalou, o senhor chegou a ser vereador mais votado. Por favor, fale da sua carreira política para nós. Correto, até onde chegou a Assembleia, por favor. Na verdade, eu nasci no Paraná, na cidade de Douradina. Vim para Sorocaba quando tinha 4 anos de idade. Eu tenho 45 anos hoje, completei agora em julho. E com 4 anos nós viemos para Sorocaba, toda a minha família. Nós não temos família no Paraná. E aí, ao longo do tempo, nós trabalhamos desde pequeno. Meu pai, quando me levantava, me acordava de manhã para trabalhar. O pastor Jacques, ele me chamava e falava, olha, só assina trabalhar, meu filho. E desde cedo a gente aprendeu a lutar pelas coisas, a trabalhar, a conquistar. E aí, já comecei a trabalhar muito cedo na Guarda Mirim, depois entrei no ramo de confecção, montei uma pequena fábrica. A fábrica cresceu um pouquinho, chegamos a ter 70 funcionários. Já com 22 anos de idade, com 23 anos eu casei. Quando eu me casei eu tinha 26 funcionários. Depois nós chegamos a ter 70 funcionários, ficamos mais ou menos de 92 até os anos 2000 com a confecção. E depois aí me entreguei a Jesus no ano de 1990, fui para a igreja, me batizei. Posterior a isso, comecei a servir na igreja, a trabalhar como diácono, como ministro de louvor, enfim, me influir nas atividades da igreja. E vendo essa necessidade social, nós começamos a formar uma ação social lá chamada Casa da Provisão. A partir daí, meu cunhado, que já era vereador na cidade de Sorocaba e hoje é deputado federal, o pastor Jefferson Campos, ele, à época, teve 2 mandatos como vereador, se elegeu deputado federal. E aí nós precisávamos de alguém que continuasse o trabalho na Câmara Municipal de Sorocaba. Sorocaba é uma das cidades mais importantes do estado também, tem 610 mil habitantes, é uma região metropolitana, uma cidade importante. E aí a igreja me escolheu para que fosse o representante da cidade. E nessa época eu fui eleito então o vereador mais novo da Câmara Municipal. Posterior a isso fui reeleito, e aí no ano de 2010 nós fomos escolhidos novamente para ser representante na igreja por todo o estado. E aí Deus nos deu a graça de, com quase 70 mil votos, fui eleito deputado estadual no primeiro mandato. E agora, em 2014, nós fomos reeleitos com segundo mandato, com 112.409 votos. Foi uma votação extremamente expressiva. E Deus tem nos abençoado o fruto do nosso trabalho, da nossa luta lá na Assembleia, já pelo 4º ano consecutivo, tenho tido o privilégio de ser escolhido pelos meus pares para ser o líder da bancada, na verdade, PSB. Na líder da bancada do PSB na Assembleia, para que as pessoas entendam todas as pautas, todos os projetos, antes de serem votados, antes de irem ao plenário,
eles passam pelo colégio de líderes. E são os líderes que definem se esse projeto vai ou não à pauta. Então, um líder, ele tem um poder de veto, ele tem um poder de definição. Então, por isso que tem essa figura do líder na Assembleia, e nós temos a alegria de estar trabalhando já à frente disso, fora as comissões, fora, enfim, a nossa atividade parlamentar. Parabéns, que acontece deputado. aqui na Assembleia. Para mim é uma alegria muito grande, é uma honra, eu sou grato a Deus por esse privilégio, pelo tamanho de São Paulo. São Paulo, né, se o Brasil é uma potência, São Paulo é o estado mais importante da federação, né, a locomotiva, tudo que se produz aqui no Brasil, 40% é arrecadado aqui no estado de São Paulo. Nós temos um orçamento de cerca de 200 bilhões de reais. Então é um estado importante. Nós temos a Assembleia, a maior Assembleia Estadual da América Latina. Então fazer parte desse parlamento, para mim, é uma alegria muito grande e uma responsabilidade muito grande, que é só debaixo da bênção de Deus para nós desempenharmos o nosso trabalho. Ô Jackson, nós temos um recadinho para quem está nos assistindo. Sim, não é você isso? que está Quem nos quiser assistindo, participar. você sabe que você pode participar conosco ao vivo, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp aqui da TV, que o número é 95893-5075. 95893-5075. Mande a sua pergunta, que o deputado Carlos César vai responder aqui ao vivo para você. Estamos aguardando a sua participação. Deputado, o senhor é um deputado bem jovem, 45 anos de idade. Não parece a gente, ter 45, ele parece ter bem menos. Né? Obrigado. Sabe que nós temos um amigo em comum, deputado, né? Que carinhosamente ele fala que o deputado Carlos César é o menino da Assembleia, né? É o menino da Assembleia, Passa né? por 30 tranquilamente. Passa tranquilamente, né? Mas a gente vive um tempo de renovação e de resgates de alguns valores. O deputado é um deputado jovem, mas é interessante, quando a gente acompanha a sua atuação ali na Assembleia, a gente vê que, embora jovem, o deputado é um deputado que resgata princípios, resgata valores, questões de família, também preside, né, a frente parlamentar pela família, na Assembleia, tudo isso. Fala um pouco com relação a essa participação do deputado no seu mandato, nesse resgate de valores, nesse resgate de princípios que hoje se mostra cada dia mais, né? A gente vê aí os noticiários, se mostra cada dia mais muito importante para a nossa sociedade nos dias de hoje. Olha, Jackson, você tocou num ponto fundamental, Nilson. Alguém, um dia, um professor de geografia estava corrigindo umas atividades na sua casa, estava cuidando dos seus afazeres ali, muito ocupado, e tinha um filho bastante peralta que não deixava ele trabalhar. E ele, querendo dar atenção para o filho e querer fazer as suas atividades, ele falou, já sei. Pegou um quebra-cabeça que tinha um mapa do mundo e deu para o filho montar. E o filho devia ter ali uns 6, 7 anos de idade. Falou, filho, monta esse quebra-cabeça para o pai, para o pai poder ficar trabalhando. E, para surpresa dele, poucos minutos depois, o menino já volta com o quebra-cabeça totalmente montado. Pai, olha aqui, montei. E aí o pai olhou e falou, puxa, estava lá a Ásia, a Oceania, a África, a Austrália, a América do Sul, a América do Norte. E o pai ficou surpreso com aquilo e falou, filho, mas você estudou geografia? Como que você conseguiu montar esse mapa tão rápido? Como que você achou? Aí o filho vira para o pai e fala, pai, é que da geografia eu não entendo muito bem, mas é que eu virei o mapa e do outro lado tinha o desenho de uma família. E uma família eu entendo, eu sei quem é o filho, onde está a mãe, onde está o pai, e eu montei a família. Quando eu consertei a família, eu virei, o mapa estava certo. Então, qual que é a moral dessa história? Quando nós consertamos a família, quando nós consertamos as pessoas, nós consertamos o mundo. Mude as pessoas, que nós mudamos o mundo. E é isso que eu creio, é trabalhar nas pessoas. Quando nós falamos de casas legislativas, nós falamos hoje no país que nós vivemos, o país da democracia, nós falamos nisso da representatividade das pessoas, daquilo que as pessoas pensam. Se você for em qualquer Câmara Municipal, você vai ter representantes de todos os segmentos, seja do funcionalismo público, seja da classe metalúrgica, seja dos movimentos sindicais, seja dos movimentos religiosos, das igrejas, daqueles que têm os seus princípios. Nós temos os nossos princípios que nós defendemos e, fundamentalmente,
Jackson, é esse princípio da família. Eu faço parte, sou membro da Frente Parlamentar da Família, vice-presidente e presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Nós temos mais de 15 deputados atuantes nesse sentido, que temos procurado vetar leis que afrontam os nossos princípios, leis que querem liberar as drogas, né, até mesmo no estado de São Paulo, como, por exemplo, a bebida alcoólica, que para mim é uma droga, que é uma droga lícita e que leva muitas pessoas à morte, que leva muitas famílias à destruição, que é o início para muitas pessoas. E nós tivemos um enfrentamento sério na Assembleia quanto a essa questão. E temos nos posicionado também junto ao Congresso Nacional. Pela importância da Assembleia de São Paulo, a gente tem se posicionado. Nós temos feito gestões para que projetos como esse, recentemente agora, nós temos uma votação que está no STF acontecendo, que infelizmente alguns ministros do STF já se posicionaram favoravelmente praticamente a liberação das drogas, né? Que a maconha, você pode... eu achei de uma infelicidade tão grande, compartilhando com vocês, eu vi o ministro falar e dizendo assim, olha, se você bebe e fica bêbado na sua casa, você não pode ser condenado por isso. Se você fuma alguns cigarros a mais, você não pode ser por isso. Se você fumou um baseado, as palavras do ministro do STF, você não pode ser condenado por isso. Só que a bebida alcoólica e o cigarro está lá no supermercado, tem as suas regras para serem vendidas, tem as suas regras para serem comercializadas. Mas e o baseado? De onde que ele foi comprar? Quantas pessoas morreram para que aquela boca existisse? Para que aquele lugar de tráfico, para que aquele traficante sustentasse? Então, é contra isso que nós temos lutado, sim. É contra valores da família, quanto ao poder patriarcal. Nós entendemos que o Estado não pode querer influir na educação dos filhos. A educação, eu fui criado pela educação dos meus pais, né? Os pais, há um versículo na Bíblia, em João capítulo 5, versículo 19, que tudo aquilo que o filho vê o pai fazer, ele faz igualmente. Ou seja, eu creio nisso. Eu creio nesse princípio patriarcal, né, que a família deve ser a grande educadora dos seus filhos. É claro, o Estado tem a sua responsabilidade, tem de promover a educação, mas os valores morais, os princípios, são dados à família, e é contra isso que nós temos defendido na Assembleia de São Paulo. Eu acho que esse ministro nunca assistiu à televisão, às grandes redes, e nunca viu que em São Paulo, nós temos uma região ali da Santa Ifigênia, onde os moribundos, drogados, andam pelas ruas. Ontem mesmo apareceu eles interditando uma rua lá, que é a Cracolândia, e se proibido já chega naquele ponto, imagine liberado, né? Essa a condição. Eu também fiquei muito decepcionado com o ministro Barroso, quando ele relatou o que ele pensa sobre liberação das drogas. Eu acredito também que o Jackson ficou também estarrecido, porque realmente nós vivemos num país que não está acostumado com essas coisas, sinceramente. Eu também fui criado no interior do estado de São Paulo, com família humilde, e vim para Osasco em 1963 e conheci essa cidade totalmente diferente do que é hoje. E totalmente diferente das drogas que naquela época estavam iniciando e que hoje tomou conta do mundo inteiro e está assolando o nosso país. E o ministro ainda vai lá para defender que tem que... Falou que até, inclusive, que a pessoa que consome droga pode ter até 25 quilos de droga, que não é crime. Ele falou isso aí. E a gente vê que é uma contramão de tudo que a gente está vendo, de esforço da sociedade, para levar em especial os nossos jovens. Porque, como o deputado bem colocou, Nilson, hoje, com a dificuldade de se encontrar, porque para a pessoa chegar até a boca, tem todo um perigo, tem toda uma dificuldade de chegar até ali. Imagina você tendo isso, vendendo em casas especializadas, como esse final de semana uma grande rede aberta aí publicou, como está acontecendo no Uruguai. E em menos de um ano já teve um aumento de 1 ponto percentual da população. Isso é muito grave. Em menos de um ano, 1 ponto percentual da população a mais consumindo maconha. Isso que declarou. E essa é uma experiência extremamente negativa, né? Totalmente negativa. Porque a Holanda, todos os países que tiveram isso, estão arrependidos, estão revertendo. Portugal, né? Portugal. Agora o Brasil quer andar na contramão do que está acontecendo. Deputado, nós estamos recebendo aqui já muitas perguntas. Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês que estão mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 95893-5075. E eu quero passar a primeira pergunta aqui para o deputado, da Tereza Souza, final do telefone 4796. Muito obrigado, Tereza, pela sua participação. E a pergunta dela, deputado, é a seguinte:
Deputado, o que o senhor acredita ser fundamental na educação para as nossas crianças e jovens? O senhor acha que é importante na educação se tratar dos temas família e religião? Olha, eu penso que o Estado tem que se portar em educar os nossos filhos, mas não naquilo que é fundamental, que deve ser feito pela família, ser feito pelos pais. O Estado tem a obrigação de alfabetizar os nossos filhos, tem a obrigação de dar a eles condições de professores capacitados, professores remunerados. Aliás, eu sou autor de um projeto de lei, nós aprovamos, fui relator do projeto que instituiu o passe livre aos estudantes, para que os estudantes possam andar, fluir de cidade em cidade, intermunicipal, de forma gratuita. Um projeto do governador, mas que nós relatamos e aprovamos na Assembleia. E também, agora, quero que esse benefício seja estendido ao professor. Eu entendo que a educação será melhor no país quando nós tivermos mais professores. Professores capacitados, remunerados e reconhecidos, o que infelizmente não acontece aqui. Alguns países, como o Japão, Jackson, o professor é extremamente respeitado, é extremamente valorizado. Aqui isso não acontece. Agora, não acho que compete ao Estado falar que meu filho deve ser muçulmano, que meu filho deve ser católico, que meu filho deve ser evangélico. Não compete ao Estado fazer isso. Essa discussão não compete. Compete ao Estado dar educação, dar conhecimento, fazer as pessoas ter a oportunidade de escolher, saber entre o certo e o errado. Ter princípios de educação moral e cívica que a gente tinha antigamente, princípios de valorizar o seu país, de respeitar as autoridades, que infelizmente nós não temos visto. Hoje tem se confundido muitas coisas, tem se confundido a liberdade, que é uma conquista nossa, com libertinagem. Tem se confundido isso. As pessoas perderam a noção. Antigamente se respeitava o professor, hoje o papel é invertido. O professor não tem mais autoridade nenhuma. Qualquer coisa ele acaba sofrendo de forma demasiada. Então, respondendo à pergunta da nossa querida, fugiu o nome dela? Tereza. A Tereza. Agradecendo demais você, Tereza. Quero dizer para você que eu entendo que o poder do Estado está limitado em dar conhecimento e condições para que os nossos alunos realmente aprendam, sejam alfabetizados e tenham conhecimento para tomar as suas decisões. Agora, o que a gente lamenta é que às vezes as pessoas querem proibir, por exemplo, até de uma biblioteca de escola ter uma Bíblia. É uma coisa interessante. As pessoas querem proibir isso, Tereza. Agora, é interessante que, sabe o que se mais incentiva na cadeia? Qual a leitura que é mais incentivada na cadeia? A Bíblia. É a Bíblia. Exatamente. Agora, se nós incentivássemos as leituras nas escolas, talvez nós não teríamos tantas pessoas nas cadeias. Teriam menos Bíblias nas cadeias. E menos Bíblias, porque teríamos menos presos. Há um versículo na Bíblia que diz assim, Provérbios 22:6, diz assim, ensina a criança o caminho que se deve andar, e ainda que ela cresça, ela não se desviará dele. Então é fundamental que os pais orientem, cuidem dos seus filhos, tenham a responsabilidade para encaminhar seus filhos à escola, mas o Estado tem que ter seu limite. Algumas questões que para nós são fundamentais, nós não concordamos, que o Estado muitas vezes quer influir. Algum tipo de ideologia que a gente vê acontecer muitas vezes. Tá boa a entrevista, né? Tá muito bom. Temos mais perguntas aí que chegou. Bastante pergunta, muita participação mesmo. Muito obrigado você que está nos assistindo. O programa Fala a Verdade hoje está entrevistando o deputado estadual Carlos César, líder do PSDB, da bancada do PSDB. Nós vamos PSB, para o viu? PSB, desculpe, deputado, desculpe. A pressa de falar acaba cometendo eu. Desculpa. O programa ao vivo é assim mesmo. Líder do PSB, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta ao segundo bloco, o programa Fala a Verdade, hoje entrevistando o deputado estadual Carlos César, do PSB. Agora não é o mais, PSB, líder da bancada lá na Assembleia Legislativa. E as perguntas, enquanto isso, estão chegando. Vamos acelerar as perguntas, porque senão vamos precisar de 2 horas de programa, porque tem muita pergunta aí. Deputado, sua presença está trazendo uma audiência incrível para o nosso programa, viu? Isso muito nos alegra. E eu quero passar aqui já desde cara a pergunta do Antônio de Carvalho, final do telefone 9436, e ele pergunta, deputado, qual é o cuidado que o senhor vê, se há projetos em tramitação, ou até mesmo projetos seus, que nós sabemos, voltados para a melhor idade? Olha, Jackson, eu quero agradecer ao Antônio, que nos dá os prestígios aí da sua audiência,
e falar para ele que essa é uma preocupação nossa. Na verdade, lá no século passado, ou na época de Roma, a expectativa de vida, Nilson, era de cerca de 18 anos. 18 anos? O homem ia para a guerra, não tinha... Então o homem lutava... Havia muitos combates, muitos combates, e acabava morrendo muito cedo. Depois isso foi aumentando, né? No começo do século, a expectativa de vida era de 40 anos. E isso veio aumentando. Há pouco tempo, nós estávamos em 60 anos, e sempre, já que o interessante é que a mulher vive mais. Né? Há um tempo atrás, a expectativa de vida era de 60 anos para o homem, a mulher era mais, era maior, era perto de 70 anos. Agora nós já estamos melhorando a qualidade de vida, as vacinas, enfim, a tecnologia, o avanço da medicina, a expectativa de vida tem aumentado. Então hoje nós estamos na casa aí de mais de 72 anos para o homem, a mulher com mais de 80 anos em média. E trabalhando, esse dia eu vi a propaganda da Bibi Ferreira, fiquei surpreso. Exatamente, trabalhando e produzindo. Quase 100 anos. Há alguém que diz assim, como o homem vive, vai aumentando a sua expectativa de vida e a mulher sempre vivendo mais, há alguém que diz que nos anos de 2030, mais ou menos, Jacques, o homem vai viver 100 anos. E a mulher não vai morrer mais. É boa. Tomara. Elas merecem serem eternas. Estou dizendo isso para que a preocupação do Antônio é a nossa preocupação. Hoje a nossa população está aumentando. Na verdade, eu venho de uma família que meu pai tem perto de 12 irmãos e minha mãe são mais 13 irmãos, são 14 filhos. Então a família dos meus pais são uma família, quando junta os tios, é um mundaréu de gente. Mas as famílias vêm diminuindo. Depois veio meu pai, né, que eu tenho mais 3 irmãos, e depois eu, que já tenho 2 filhos, né, uma filha de 16 anos, a Isabelle, e o meu filho de 5 anos, o César Henrique, e as nossas famílias estão diminuindo, né, Jacques? Então, o meu pai, ele é caçula de 11. Caçula de 11. E eu tenho 2. Então, para dizer o seguinte, tudo isso para dizer o seguinte, que como as famílias estão diminuindo, está aumentando a expectativa de vida, a população tende a crescer. E há estudos que dizem que nós vamos crescer mais de 30% nos próximos anos da população idosa. E é preciso que exista uma preocupação fundamental com esses que já produziram tanto pela gente. Infelizmente, a gente vê muitas atrocidades acontecer. Verdade. Assim como nós temos responsabilidades para cuidar dos nossos filhos, muitas vezes os filhos não entendem a sua responsabilidade para cuidar dos seus idosos. Isso. E acabam abandonando eles. E nós temos projetos para que esses acidentes domésticos sejam prevenidos. Eu tenho um projeto, particularmente, que está em tramitação na casa, que fala dos primeiros cuidados que se deve tomar, de curso que vai se dar nas escolas para os cuidados que se deve ter nos pequenos acidentes. Porque muitas vezes, quando um idoso passa mal, às vezes existe uma criança perto, que ela precisa aprender a cuidar dessa criança. Nós temos projetos para que esses pequenos acidentes, para que se possa olhar para essa população que já prestou tanto serviço a nós, que já contribuiu tanto, que precisa ser respeitada e valorizada. Penso que o nosso país, nós temos que valorizar as crianças, mas não podemos esquecer jamais daqueles que contribuíram, daqueles que são os nossos anciãos. Deputado, também nós temos uma pergunta aqui que eu achei muito, muito oportuna, da Ana Cristina, final do telefone 4796, e ela pergunta: deputado, sabemos que o senhor é pastor também. Como o senhor acredita que a união da fé e da política trazem benefícios para a nossa população? Olha, qual o nome da querida? Ana Cristina. Ana Cristina. Olha, Ana, eu creio que sem Deus nós não somos nada, né? Deus é fundamental na nossa vida. A nossa Constituição Federal, ela diz no preâmbulo da Constituição, sob a proteção de Deus é que nós fizemos essa lei. Nós vivemos num país eminentemente cristão. Mais de 90% da população é cristã. É uma população que crê em Deus. E eu acredito nisso, acredito que a fé ela pode andar junto com a política, sim. Porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Nós temos exemplos na Bíblia de muitas pessoas, Nilson, que eram governantes, que mudaram a história de uma nação, a história de uma geração, a história de um povo, porque governaram, porque influenciaram o seu povo. A exemplo de José do Egito, né, quando o mundo passou por fome, passou por um período de dificuldade, foi José que foi levantado para mudar a história. Moisés, Daniel, enfim, tantos outros
nomes bíblicos de pessoas que influenciaram. Então, eu acho fundamental pessoas que têm fé. Eu acredito em duas coisas. Primeiro, a fé em Deus. Sem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé nós não vamos a lugar nenhum. Nós nem saímos daqui. Eu preciso acreditar que Deus está comigo. Fé e trabalho. Porque só fé e não agir, as coisas não vão acontecer. Eu tenho que ter fé, mas eu tenho que agir. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus aqui na terra. Então, há um versículo, ela me chamou a minha veia pastoral, então eu tenho que falar. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, nós devemos resplandecer a nossa luz aqui. Nós devemos influenciar, seja nas casas políticas, porque se nós pagamos impostos, se nós pegamos ônibus, se nós trabalhamos, se nós fazemos, nós estamos condicionados a isso. E nós precisamos ser pessoas que tenham a mesma fé que a gente, que nos represente, que realmente possa defender aquilo que nós acreditamos. Então, fé e política é perfeitamente capaz de mudar uma história e de influenciar. Deputado, nós recebemos muitas perguntas aqui e nós temos duas perguntas do Walter Luz, do final do telefone 3312, e do Jonas, final do telefone 3582, que eles voltam a tratar do tema das drogas, deputado. E o Walter pergunta: como o senhor acredita que deve ser o enfrentamento desse grave problema das drogas, né? Especialmente num estado tão grande igual São Paulo? E o Jonas, ele pergunta se o senhor acredita que o uso das drogas atrapalha o estudo e, consequentemente, o desenvolvimento da vida profissional. Olha, Walter, Jonas, sem dúvida alguma, atrapalha e atrapalha muito. Atrapalha a vida profissional, a vida familiar. Nós temos exemplos de pessoas que foram extremamente destruídas, pessoas cultas, pessoas... E a droga, ela não escolhe classe social. Nós temos pessoas aí desde a periferia, desde os mais altos níveis, que estão hoje envolvidas pelas drogas, lamentavelmente. E é um mal que, infelizmente, cresce de forma vertiginosa, que cresce de forma assustadora. E nós lamentamos, volto a repetir aqui, eu lamento que muitas pessoas querem ir na contramão, ao invés de se criar políticas públicas para combater a venda das drogas, para combater o traficante, aquele que alicia o menor, se quer liberar, ou seja, se quer facilitar a venda deste mal. Então nós temos que fazer esse enfrentamento, seja com respeito às nossas fronteiras, que infelizmente são extremamente vulneráveis, ainda entra droga muito fácil, as pessoas vendem droga de forma muito fácil, é preciso que haja cada vez mais conscientização nas escolas. Como eu já disse aqui, se nós cuidarmos das nossas crianças e mostrarmos a ela, fundamentalmente, ela nunca vai querer experimentar droga. Porque há uma diferença, Nilson, entre aquele que aprende errando e aquele que aprende com o erro dos outros. Na verdade, há uma diferença entre o sábio e o inteligente. Dizem que o inteligente é aquele que aprende caindo, mas o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, se nós ensinarmos nossos filhos que isso vai sim, vai destruir a família dele, vai destruir a vida física dele, ele não vai ter saúde, ele vai ter uma expectativa de vida menor. Se nós estamos falando que a expectativa de vida tem aumentado, do drogado diminui, infelizmente. Eu fui criado, Nilson, num bairro periférico de Sorocaba. Eu fui criado, se alguém está me assistindo aqui conhece Sorocaba, fui criado na Nova Sorocaba, Vila Angélica e Nova Sorocaba. Até eu me casar, na verdade não, até mais tempo do que isso. Nova Sorocaba é ficar ao lado da Castelo Branco, não é isso? Isso, é próximo da Castelo Branco, na Nova Sorocaba. Quando foi criado ali. Isso, fui criado. E é um bairro, assim, periférico da cidade, em que muitos amigos meus que estudaram comigo morreram extremamente novos, perderam a sua vida. Eu tive a oportunidade de entrar por esse caminho, mas graças a Deus, nunca precisei entrar por esse caminho. E muitos que entraram, graças a Deus, conseguiram sair. Mas, infelizmente, muitos se perderam e muitos já não estão mais aqui, já morreram. Então, é um caminho que, sem dúvida alguma, leva à morte e que nós temos que combater frontalmente. Deputado, o senhor não acha que há um esmorecimento por parte de quem faz as leis do governo federal sobre o aumento do consumo das drogas? Porque tem que se combater na raiz. A raiz quem que é? O traficante, quem produz a droga. E a gente vê, às vezes, o traficante, ele é preso um determinado dia, um mês depois, volta para as ruas de novo, porque tem bons advogados, a justiça
o juiz, cabe a ele ver se vai sair ou não, mas as leis do Código Penal arcaico desde 1940 acaba soltando esse criminoso. Eu acho que o governo deveria endurecer, juntamente em parceria com os governadores dos estados, fazer uma lei dura para que se punisse realmente para quem fabrica a droga, para quem transfere a droga, para os traficantes, sabe? E o Rio de Janeiro é um grande exemplo do tráfico de drogas, sabe? A coisa mais comum no Rio de Janeiro é ver os traficantes atirando na polícia, a polícia atirando nos traficantes, morrendo crianças, morrendo gente inocente, e ninguém toma providência. É lamentável nisso, realmente. A igreja, graças a Deus, ao Senhor, a igreja tem lutado muito, a igreja tem entrado nos presídios. Parabéns a vocês, sabe? Tentando reverter isso, convencendo o cidadão que a droga não leva a nada, trazendo para o seio da sociedade novamente. Mas o governo, a gente não vê fazer isso, nós não vemos. Sabe? É verdade. Não infelizmente ainda falta muito. Nós temos uma lei antidrogas, né, que tenta punir o traficante, mas ainda é pouco. E mais que isso, na verdade, a lei ela é algo que vai pegar a consequência, mas nós temos que evitar que isso aconteça. Eu acho que, fundamentalmente, para que esse crescimento vertiginoso não continue a acontecer, nós temos que trabalhar na causa, temos que trabalhar na essência, no início, no nascedouro, porque depois é só punir, é só prender, e isso, lógico, tem que acontecer principalmente com os grandes traficantes, né? Mas o que a gente vê também, Nilson, é que as crianças, as pessoas não têm conscientização. Eu tenho um projeto meu que cria a campanha de conscientização do uso das drogas, a ser instituído todos os anos nas escolas. Esse projeto visa exatamente isso, fazer com que essa criança possa ter entendimento daquilo que pode gerar na vida dela. Então, nós aprovamos esse projeto na Assembleia Legislativa de São Paulo, deve estar sendo colocado já em prática nas escolas estaduais, e nós esperamos que isso possa trazer algum benefício essencial para a vida das crianças. Eu não tenho dúvida. Fez na minha vida, no meu início, quando eu tinha meus cerca de 18, 19 anos, foi fundamental para mim um dia que eu ouvi um testemunho, por exemplo, de um policial muito famoso em Sorocaba, o Caruso, inclusive foi comandante da Guarda Municipal posteriormente a isso, mas o Caruso, Jackson, era alguém que todo mundo na minha época de adolescente, de 15 anos, 14 anos, 16 anos, que a gente saía com a molecada, a gente falava, o Caruso chega aí, todo mundo tinha medo do Caruso, era um policial temido, naquela época dos policiais famosos, ele era temido, porque pegava a molecada, prendia, tal, batia, não sei o quê. E depois esse Caruso foi dar uma palestra. E ele levou alguém que ele havia prendido, trocado tiro com ele, falou, graças a Deus não matei. E aquela pessoa era um traficante famoso e que havia sido transformado, havia tido a sua vida mudada. Então isso é fundamental, é trabalhar principalmente no nascituro e impedir que o tráfico venha a se avolumar cada vez mais. Infelizmente, às vezes a gente vê pessoas fechar os olhos a esse mal tão grande. Sabe, deputado, Nilson, isso que o deputado está falando, tão importante. Em 1989, eu ingressei no Senai. O Senai em Osasco, ali, o Senai Nadir Dias de Figueiredo, em Presidente Altino. E eu me recordo que, assim que eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovado para entrar no Senai, meu pai sentou comigo e falou, filho, em 1959 o pai estudou no Senai. Olha que legal. E naquela época ofereceram droga para o pai. E ele me preparou, deputado, foi uma conversa de umas 3 horas. Que isso. E ele trabalhou conversando, nos conscientizando. Ele falou, vão te oferecer. Vai parecer que é legal, vai parecer que quem já usa é alguém descolado, é alguém legal. E aí ele foi me mostrando as consequências, ele foi dando exemplos e mostrando fotos, não tinha internet na época, ele pegou fotos de revista e foi mostrando, olha o que acontece com aquele que faz a opção desse caminho. Então, realmente, prevenir é muito melhor do que a correção, é muito melhor do que... Eu não acredito que tenha alguém em sã consciência que acha que o melhor caminho é ver uma mãe chorar 20 anos para depois ter a sorte ou a bênção, vamos dizer assim, de ver um filho livre disso. O melhor é que nenhuma mãe tenha que presenciar seu filho vivendo essa desgraça das drogas. Geralmente, né, a mãe fica e o filho vai, né? É verdade. E acaba morrendo, troca de tiros, acaba partindo para o crime. É triste demais, porque inicia com uma brincadeira, inicia com Más algo companhias, despretensioso, más companhias, e muitas vezes a gente vê jovens que acabam se perdendo. Ele começou primeiro a dar um tapinha, como se fala, vamos dar um tapinha aqui, daqui a pouco ele não quer mais, aquilo está mais forte, vai a cocaína, e daqui a pouco vai com o resto da cocaína, que é o crack, e aí é um caos, é isso que você acabou de noticiar aqui, que nós temos visto aumentar aí as cracolândias da vida em todas as cidades,
que existem e é algo assim assustador. Degradante demais. Degradante, que nós temos que combater. Temos que, eu falo sempre que nós não podemos nunca nos conformar. Eu jamais vou me conformar com isso, eu sempre vou achar que eu estou devendo, que nós devemos mais ainda, eu me sinto um devedor para trabalhar mais ainda, para que esse mal seja enfrentado, que existe, não posso fechar os meus olhos e vamos agir efetivamente para que nós possamos de alguma forma diminuir, ainda que seja uma pequena gota que nós estamos apanhando no oceano, como aquele beija-flor que está apagando um grande incêndio na floresta, mas ele está fazendo a sua parte. O elefante passa e fala, por que você está fazendo isso? Você está vendo que o incêndio é muito grande? Eu estou fazendo a minha parte. Tá, nós estamos procurando, fazendo projetos como esse, para que a nossa parte seja feita. Tá, deputado, nós temos uma pergunta aqui do Mauro Soares. Ele primeiro faz uma afirmação, depois ele completa com uma pergunta. Ele diz: estamos cada vez mais precisando de políticos que olhem para o povo. O senhor acredita, assim, que é uma tendência a haver cada vez mais candidatos orientados por instituições religiosas? Olha, eu oro a Deus para que isso aumente cada vez mais, né? Que todos possam ter essa conscientização. Como já disse aqui, cada um representa o seu segmento e nós precisamos nos incluir. Aqueles que acreditam, já disse aqui, os sindicatos têm os seus representantes, os metalúrgicos. Se você for na Câmara de Sorocaba, nós temos representantes do funcionalismo público, do movimento estudantil, enfim, todos. E seria fundamental que todos pudessem representar aquilo que é a voz do povo. Quando nós falamos em Câmara Federal, nós temos 513 deputados, que para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender e talvez não saibam disso, esses deputados representam o povo do seu estado. O estado de São Paulo, nós temos 70 deputados federais que representam o povo desse estado, o estado com mais de 40 milhões de habitantes. E o Senado Federal representa o estado, então por isso que o nosso sistema ele é bicameral, são duas câmaras legislativas, né? Um representando o povo e outro representando o estado. Por isso que São Paulo tem um maior número de deputados, por ter uma maior população demográfica, 40 milhões, mas em compensação o número de senadores é o mesmo número do estado de Tocantins, por exemplo, que é um estado pequeno. Nós temos 3 senadores e todos os estados têm 3 senadores, para dar uma igualdade nos estados. Então, é fundamental, respondendo à pergunta do nosso querido, que tenha, sim, pessoas com esses princípios, que olhem para as pessoas que ele representa, que olhem para as necessidades da população, que sabe o que é sofrer, que tem o sentimento das pessoas. O programa Fala a Verdade. Estamos hoje entrevistando o deputado estadual Carlos César. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida para o terceiro bloco. Programa Fala a Verdade, em seu terceiro e último bloco. Vamos rapidinho com as perguntas. Vamos, aí, temos muitas perguntas, Nilson. E tem, antes só de voltar a perguntar para o deputado aqui, o Sidney Dias está parabenizando, diz o programa é show, né? E ele pergunta, né? Como é que vocês conseguem trazer tantas figuras tão relevantes assim no programa e dar os parabéns para nós aqui pelo programa? Graças a vocês que nos assistem e que temos uma ótima audiência. E nós convidamos os políticos como deputado e ele vem. Ele quer, sabe, da audiência do programa, que vai para 11 cidades, 3 milhões e meio de pessoas. 3 milhões e meio de pessoas então, alcançadas pelo programa. Continue nos Fala a Verdade. Continue. Você que nos assiste e participa é o motivo do sucesso desse hoje programa. A entrevista com o deputado está sendo maravilhosa realmente, muito esclarecedora, muito boa mesmo. Deputado, o senhor citou esse programa aí que eu acho de extrema importância, esse projeto seu, de ter esse programa de conscientização e educação nas escolas, porque a gente que é jovem, trabalha com jovem, a gente vê que realmente essa questão da droga tem dilacerado famílias e vidas, né? Mas tem tanto a Vera Lúcia Chances como a Valdete Aragone e a Camila Lucena. Ela pergunta quais projetos mais, deputados, assim, que tem de autoria do deputado, que o deputado gostaria de destacar aqui com a gente, que são, realmente, a gente sabe que são projetos de grande impacto e relevância na vida da população. Olha, a Vera, a Claudete, a Camila, nós temos trabalhado fundamentalmente na questão da educação e a saúde. A nossa preocupação, Nilson, é a saúde. Há um artigo na Constituição Federal, o artigo 196 da Constituição, que diz assim, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Estado tem o dever
de proporcionar uma saúde de qualidade para as pessoas, de proporcionar um atendimento de qualidade às pessoas. E o que nós vemos é que muitas vezes as pessoas, ao procurarem um médico de especialidade, elas às vezes demoram até 6 meses para ser atendido ou 6 meses para fazer um exame. Um projeto de minha autoria, eu tenho um projeto que está tramitando na Assembleia, que estabelece o prazo de 3 dias para consultas médicas de especialidades. O prazo limite é de 3 dias, porque a doença, não dá para eu falar, não, daqui 6 meses eu vou cuidar dessa doença. Pode ser que daqui 6 meses essa doença já tenha levado o paciente, né? E 15 dias para exames clínicos, 15 dias o prazo máximo. Então essa é a nossa preocupação. Eu penso que esse é um projeto relevante, que nós esperamos que seja aprovado, sancionado e colocado em prática, que de alguma forma a saúde possa vir ser realmente uma saúde digna nesse país, que nós possamos ter nesse estado que é tão rico, ter uma saúde de qualidade, porque é inadmissível que as pessoas fiquem na fila de espera, muitas vezes por meses e até anos, à espera de uma cirurgia, à espera de um tratamento, à espera de uma ressonância magnética, à espera de um médico de especialidade por meses para ser atendido para aquela especialidade, por aquele problema específico que a pessoa está passando. Então, esse é um projeto que nós entendemos ser de uma importância muito grande, respondendo a pergunta aí da Camila e das outras duas. Que Deus queira realmente, deputado, que esse projeto seja sancionado e praticado, né? Porque realmente, às vezes, é desesperador a gente ver aí reportagens sobre fila de espera para exames e consultas, é algo realmente desesperador. O Adelino Santos, final do telefone 3414, obrigado Adelino pela sua participação. E ele pergunta, qual é o principal desafio que hoje o deputado vê que é enfrentado pela Assembleia Legislativa hoje? Olha, nós temos o desafio de nos fazer ser ouvido, que as pessoas possam receber na ponta exatamente o benefício do nosso trabalho. Eu penso que esse ser um desafio que está sendo vencido. Nós estamos hoje com o presidente da casa, Fernando Capês, que tem procurado fazer com que a Assembleia seja mais acessível às pessoas para conhecer os nossos projetos e, efetivamente, a contribuição que nós temos dado ao Estado, seja na aprovação de leis que possam beneficiar as pessoas que estão lá na ponta, aquele que trabalha, aquele que produz, que possa fazer projetos que estabeleçam geração de renda, geração de emprego, incentivar o empreendedorismo, as pessoas possam conquistar efetivamente, ter uma segurança no país que ela mora, no estado que ela mora. Então, talvez esse seja um grande desafio que nós estamos aos poucos melhorando e fazendo hoje com a capacidade da internet, das pessoas serem atualizadas, elas poderem assistir, acompanhar, verem em jornais. Hoje todas as pessoas têm o seu smartphone, têm o seu telefone, têm as informações que chegam rápido. Eu penso que isso talvez, brevemente, nós venceremos esse desafio. O Adailton Matos, final do telefone 1434, obrigado Adailton pela sua participação. E ele pergunta, deputado, como que a população pode participar do mandato do deputado na Assembleia Legislativa? Como uma forma de te contatar, de repente passar as necessidades? Como é que a população pode contatar o deputado lá na Assembleia Legislativa? Olha, terei o maior prazer em recebê-los na Assembleia Legislativa. Nós ficamos ali perto do ginásio do Ibirapuera, no Palácio 9 de Julho, mas eu também gostaria muito de recebê-los e que vocês pudessem nos mandar e-mail. O nosso e-mail é Carlos César com Z, sem acento, tudo junto, Carlos César, @al.gov.sp.br. Então, Carlos César, al.sp.gov.br. Repetindo, essa é uma forma de entrar em contato com a gente, que será o maior prazer de recebê-los no gabinete. Eu também atendo em Sorocaba, meu gabinete, nós temos um escritório em Sorocaba, é um gabinete estendido lá na rua João dos Santos, número 571, na Santa Rosália. O telefone do nosso escritório em Sorocaba é o 015-3346-0478. Então, nós estamos tanto em Sorocaba, que é a cidade onde eu moro, quanto em São Paulo. Nós estamos prontos a atender a população e temos sessões todos os dias, mas principalmente terça, quarta e quinta, nós estamos lá na Assembleia. Nilson, Marcos Lima, final do telefone 0101, ele indica alguns convidados para nós aqui, mas ele também parabeniza, ele diz, deputado, parabéns pela iniciativa e realmente a disposição de poder responder à população.
A Ana Luzia, final do telefone 0939, ela pergunta: deputado, como é que o senhor hoje vê a política como um todo no nosso Brasil? Como é que o senhor vê hoje? Quero agradecer ao nosso querido, respondendo a Ana Luzia, dizer que, infelizmente, nós estamos vivendo tempos em que a política está desacreditada, o ser humano que tem problemas em todos os setores da sociedade, e a política é uma classe que hoje sofre muito, uma classe que sofre principalmente a questão do descrédito. As pessoas estão desacreditadas e é um grande desafio também esse, viu, Jacos? É fazer com que nós, por mais que existam situações, nós não podemos perder aquilo que nós conquistamos, ou seja, a democracia, o poder nas mãos das pessoas. E eu penso que hoje, as pessoas tendo tanta informação, não é possível que ela não consiga avaliar entre aquele que é o melhor para que possa representá-la. Se ela escolheu e aquele a decepcionou, ela tem a oportunidade de trocar aquele e colocar um outro através do voto. Então, infelizmente, nós vivemos um momento crítico, né? O governo que aí está, o governo federal, nós temos visto assim, uma situação que choca todos nós, chega a nos causar mal. Quando a gente pensa que em tanta coisa, esses dias nós fizemos uma reunião na Secretaria da Saúde, com o secretário de Saúde aqui do Estado, e falávamos de coisas que deixavam a gente chocado por ver o interesse financeiro falar mais alto em tantas coisas. Então, isso choca, mas eu penso que é um momento de depuração. Então, se a sociedade começar a entender isso, ela vai fazer a decantação e vai começar a depurar entre aqueles que são os melhores, aqueles que realmente as representam, e não vai perder aquilo que conquistou, trocando e colocando gente que possa fazer com que o nosso país avance cada vez mais. Deputado, a Câmara dos Deputados e o Senado parece que fechou lá a mini-reforma eleitoral. Eu gostaria que o senhor comentasse algumas mudanças que eles pretendem fazer já para as eleições de 2016. O senhor acha que é correto? O senhor acha que não vale a pena? Por exemplo, financiamento por empresas, deve ser proibido ou não? Olha, Nilson, você toca num ponto fundamental. O que você está falando hoje? Hoje, exatamente dia 16, não é isso? Hoje é dia 16 de setembro. Nós estamos aqui a 1h22, 1h22, ao vivo, falando com a população, falando com as pessoas. O que se discute hoje? Aumento de CPMF, aumento de encargos, aumento de impostos, ou seja, talvez onerar mais ainda o contribuinte, onerar mais ainda a classe trabalhadora, a classe produtiva desse país, as empresas. Por quê? Porque se falta recursos. Por quê? Porque a Previdência não tem dinheiro, porque a saúde está um caos, porque se falta verba, precisa de ter verba para infraestrutura, para manter a Previdência Social, os aposentados, para dar um salário digno. Hoje nós estamos em greve, os funcionários públicos, os servidores públicos do INSS estão em greve há mais de 2 meses, enfim, nós estamos vivendo um momento extremamente crítico no nosso país. E se falta recurso? Agora, como é que eu posso falar em financiamento público de campanha? Eu vou tirar dinheiro da educação, que já está tão escasso? Estima-se que a última campanha presidencial, se gastou bilhões e bilhões, se não me falha a memória, cerca de 60 bilhões de reais. É muito dinheiro. Nós vamos tirar esse dinheiro da educação, da saúde, vamos tirar da onde? Para gastar em campanha? Não vai ter CPMF que basta. Não vai ter CPMF que basta. Então, eu acho que isso é algo, as pessoas falam, tem que ter financiamento público de campanha. Tá, mas você vai tirar da educação? Você vai tirar da onde? Você vai tirar dinheiro público, dinheiro das pessoas para fazer papel, para fazer campanha política? Então, eu penso que nós não temos ainda maturidade para fazer esse tipo de questão. A reforma política, ela ainda depende da sanção da presidente Dilma. Ela tem agora um prazo para sancionar. Entre as mudanças, penso que houve avanço, sim, entre eles a diminuição do tempo de campanha, 45 dias. Final da reeleição? O fim da reeleição, enfim, a questão dos gastos públicos, a diminuição dos gastos públicos, teve algum avanço. Eu penso que uma grande distância se alcança ela com alguns passos. Não adianta nós olharmos para a distância tão grande, nós temos que olhar para os passos. Talvez nós estamos dando alguns passos que não seja o fim da nossa jornada, o fim efetivo para ter uma conscientização política, para ter uma campanha política de forma mais célere, objetiva e talvez menos onerosa. Mas estamos caminhando para isso. Não sei se a presidente vai sancionar isso a tempo, de que efetivamente essas mudanças, entre elas a filiação partidária, que deve acontecer 6 meses
apenas venha a acontecer. Então, nós dependemos ainda da sanção da presidente Dilma. Deputado, nós temos mais uma pergunta aí. Se o senhor responder bem rapidinho, dá para finalizar o programa, que nós temos que encerrar em ponto 13 horas e 30 minutos. Pode fazer rapidinho a pergunta? A pergunta do Fernando Freitas, final do telefone 7720. Obrigado, Fernando, pela tua participação. E ele diz aqui, o senhor falou da importância do trabalho, ele parabeniza isso, e ele pergunta como o senhor vê a questão do trabalho para os jovens? Olha, como eu já disse aqui, meu querido Fernando Freitas, FF, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Hoje nós vivemos uma dificuldade, porque você só pode contratar o aprendiz e muitas vezes esse aprendiz acaba não entrando no mercado de trabalho e depois ele fica sem experiência para poder ser inserido no mercado de trabalho. Eu penso que tem que incentivar mais isso ainda. É uma discussão muito séria que se faz, existem leis, eu creio que nós precisamos incentivar mais esse tipo de atitude para que os jovens possam trabalhar, mas fundamentalmente possam concluir os seus estudos também. Nós precisamos incentivar para que ele possa, como o Jackson aqui testemunhou, que trabalhou no Senai, que entrou no Senai, e o Senai é uma referência porque as pessoas aprendem uma profissão e já saem dali prontos para trabalhar. Assim como é também a FATEC aqui do Estado de São Paulo, que é uma referência. Mais de 90% dos alunos que fazem FATEC já saem da FATEC direto para o mercado de trabalho. Então são cursos como esse que precisam ser fomentados cada vez mais, inserido e aumentado. É isso aí. Chegamos ao final do programa. Chegamos mais uma vez ao final do programa. A gente quer realmente agradecer, deputado, por ter aceitado o nosso convite. Não imagina como enobrece o nosso programa estar recebendo pessoas de tamanha relevância, líder, né, do PSB ali na Assembleia e um deputado atuante. É que são tantas coisas, né, Nilson? A gente teve aqui, por exemplo, o prefeito Gregório, deputado, ele esteve aqui sendo entrevistado por nós, de Pirapora do Bom Jesus, mencionou o deputado que tem direcionado ali emendas para a nossa região, também Carapicuíba, vários outros, Santana de Parnaíba, semana passada o prefeito esteve aqui, mencionou também. É um deputado que, embora seja de Sorocaba, tem contribuído tanto com a nossa região aqui, oeste de São Paulo, com as suas emendas e com a tua atuação. Muito obrigado mesmo, deputado, a gente fica muito honrado de ter a tua presença aqui. Ele é deputado de Sorocaba, mas ele é deputado do Estado de São Paulo. De São Paulo, ele não fica só em Sorocaba. Certamente ele deve ter tido votos no Estado todo. Muito, muito. Graças a Deus. Deputado, as suas considerações finais, por favor, muito obrigado pela sua presença, viu? O senhor vai retornar aqui. É inevitável que nós vamos convidar o senhor novamente. Com certeza. Olha, Nilson, quero agradecer muito a você, ao Jackson, agradecer demais a você que nos acompanhou nesse momento aqui, que nos fez perguntas, enfim, é uma oportunidade única. Quero agradecer toda a população dessas 11 cidades que eu fui realmente muito bem votado, aqui em Osasco, seja em Barueri, Carapicuíba, Jandira, Santana Parnaíba, enfim, Barueri, Vargem Grande, Taboão da Serra, Cotia, todas as cidades eu fui extremamente bem votado e eu louvo a Deus pela vida das pessoas que nos confiaram e eu espero honrar todos os dias com trabalho, com disposição de fazer sempre mais e melhor. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Parabéns pela programação efetiva, parabéns à diretoria aqui da TV, né, a produção do programa Fala a Verdade. Que Deus abençoe a todos abundantemente, um dia abençoado, em nome de Jesus. Obrigado, deputado. O senhor vai voltar novamente, é inevitável, porque nós vamos ter que convidar ele de novo. Vamos ter, porque são muitas perguntas, muita participação. Certo. Né? E nós vamos encerrando por aqui. Na sexta-feira estaremos de volta. Na sexta-feira nós teremos aqui o Eduardo de Carvalho, né? Ele vai falar sobre a nova mini-reforma eleitoral. Ele é um advogado especializado em lei eleitoral. E vamos aguardar que sexta-feira vai ser uma excelente entrevista também. Então, fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser. E lembrando, às 22 horas tem reprise do Fala a Verdade. Você gostou, indique para os seus amigos, seus familiares, para essa entrevista tão esclarecedora com o nosso deputado Carlos César. Se 22 horas. Se não tiver o canal lá, pode assistir pela internet, www.tvosasco.com.br. Um beijo a todos e grande abraço. Fiquem com Deus.